Jesus, Paizinho amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, te agradecemos porque Tu és tão bom, Senhor. Te pedimos que essa noite, Pai, o Senhor abra a nossa mente, Senhor, que possamos estar com os nossos corações abertos, a nossa mente aberta, que possamos entender a Tua palavra, absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Me capacite, Senhor, a dar essa aula, Pai, que nada venha de mim, Senhor, mas que tudo venha de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo convença cada um dos meus irmãos, Pai, e que eles se apaixonem cada dia mais por Ti, estudar sobre Ti, estudar sobre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que toda honra, que toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Amém. Amém, amados. Essa aula é a aula número 3. Então, nós já tivemos a 1, a 2, essa é a número 3, sobre doutrinas, e o título dessa aula são Doutrinas Fundamentais. E eu vou estar mostrando aqui a minha tela para que todos consigam acompanhar o PowerPoint junto. Dá para ver? Tá todo mundo vendo? Amém. Então, curso de imersão bíblica. Então, para iniciar essa aula, nós, na verdade, vamos estar dando uma recapitulada na primeira aula que o pastor Chori trouxe, que foi um pouco da introdução, e um pouco sobre crescimento espiritual, que foi falado na primeira aula, crescimento espiritual sobre a vida cristã. Então, o pastor Chori, eu acho que ele mencionou isso, mas só para a gente estar recapitulando, a gente faz uma comparação do crescimento da vida espiritual como se fosse uma escada. Então, há degraus. E em cada um dos títulos há um número de características. Então, no primeiro degrau, são as multidão. O que é multidão? Todo mundo. Todo mundo no mundo são multidão. E qual o número, qual as características que tem uma multidão? Zero, nenhum. A Bíblia não cita nenhuma característica de multidão. No segundo degrau, se a gente sobe mais um degrauzinho, são os discípulos. Quais as características dos discípulos? A Bíblia relata uma característica, que é totalmente entregues a Jesus. Então, a característica mais importante de um discípulo é renunciar tudo por Jesus, é amar a Jesus, é se entregar por Jesus e a não negar Jesus. Em média, por ano, morrem 100 mil cristãos por não negarem o nome de Jesus. Então, assim, todos nós somos discípulos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, entregamos tudo a Ele e não negamos o seu nome, não negamos o Evangelho, nós somos discípulos de Cristo. O próximo degrau são obreiros. Obreiros são 5 características. E o pastor Chori mencionou isso na primeira aula, mas só para a gente dar uma recapitulada, com características são como um coração de pastor, não ter do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade, são aprovados diante do nome do Senhor. Essas são algumas. Aí a gente sobe mais um degrau no nosso crescimento espiritual, na nossa vida cristã. Qual o próximo degrau que a gente pode alcançar? Nós temos diáconos. Diáconos têm 19 características, então um pouco mais. Algo a mais é exigido de nós. E aí, quanto mais nós crescemos na nossa vida espiritual, na nossa escadinha cristã, mais é exigido de nós. Mas também há mais para se conquistar, há uma recompensa maior. Quanto maior o nível, maior a responsabilidade, mais é exigido, mas também maiores são as coisas que podemos conquistar. O próximo degrau são os pastores. Os pastores, a Bíblia relata 20 características. E da onde nós estamos tirando essas características? Da Bíblia. De novo, a gente pega passagens bíblicas que mencionam sobre pastores, diáconos, obreiros, e o pastor Chori fez isso, e ele contou o número de características. Então, é uma estimativa, de acordo com a Bíblia. Qual o próximo degrau que nós podemos alcançar na nossa vida cristã? Sermos presbíteros. Presbíteros têm 39 características, então algo a mais é exigido de nós. E as pessoas que mais crescem na vida cristã, na caminhada cristã, no amadurecimento espiritual, são as pessoas que podem levar mais pessoas para Cristo.
Só Então, abrindo um parênteses, desculpa, Aninha, para a gente entender melhor, porque eu sei que muitas igrejas, igual vindo da presbiteriana, e na escala, se a gente fosse acompanhar essa escala, existe sim o diácono, depois vem o presbítero e depois o pastor. Mas quando ele está falando de presbíteros, são pastores presbíteros, né? Porque se a gente olhar na Bíblia, os pastores presbíteros, eles são pastores, a palavra presbítero, ela significa maduro, homens maduros, né? Que são os pastores que praticamente eles discipulam outros pastores, né? Eles cuidam de outros pastores, ok? Pode continuar, Aninha. amém. E algo que o pastor Chori sempre menciona, que quanto mais nós crescemos na nossa caminhada, nos níveis mais altos que nós estamos, mais nós podemos trazer as pessoas, mais nós podemos salvar as pessoas que estão na garra do inimigo. Então, ele faz uma estimativa de que um obreiro pode levar 10 pessoas para Jesus, um diácono pode levar 50 pessoas para Jesus, um pastor pode levar 100 pessoas para Jesus e um presbítero pode levar 1000 pessoas para Jesus. Então, a Bíblia diz que aquele que deseja crescer, aquele que deseja conquistar mais, almeja por níveis mais altos, excelente coisa almeja. Então, assim, o nosso alvo é crescer, é estar mais maduro espiritualmente, é subir na nossa escadinha, que é uma ilustração apenas, mas que através dessa ilustração nós podemos entender um pouco como funciona o nosso crescimento espiritual. E o que nós precisamos para ir mudando de níveis? Quanto mais servo nós somos, mais nós seremos levantados. Então, assim, Jesus é o nosso exemplo do nosso modelo de crescimento espiritual. E Jesus era o servo, ele era chamado o servo. Então, para ser primeiro, nós devemos ser mais servo, assim como diz em Mateus 20. E quem quiser crescer, quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, quem quiser estar em níveis mais altos, em posições mais altas para trazer pessoas para Jesus, são aqueles que mais precisam ser tratados por Deus. Então, assim, não é simplesmente crescer, mas nós, para chegarmos em esses níveis mais altos, nós precisamos ser tratados e nós precisamos ter um coração de servo. Esse é o modelo de crescimento de acordo com a Bíblia, e é como é a forma que nós entendemos aqui, né, na MCC, que é dessa forma que nós podemos crescer. E que Jesus é o nosso modelo, como é a quem nós vamos seguir. E Deus, ele tem um plano de crescimento para cada um de seus filhos e de suas filhas, individual. Deus tem algo preparado, Deus tem algo único para cada um, Deus tem um plano de crescimento único para cada um. E aqui está como projeto de Deus, esse é o título. E diz assim em Jeremias 29:11: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus tem algo incrível preparado para cada um de nós. Deus tem um projeto específico para a vida de cada um. Nesse caso, a gente olha até Deus um pouco como um engenheiro que está fazendo um projeto. Então, para ter um projeto, há primeiro um plano. E Deus já tem um plano feito para cada um de nós. Deus tem um projeto preparado, mas nós precisamos permitir que Deus cumpra em nós aquilo que Ele tem preparado, o plano dele. E para que nós possamos permitir que Ele cumpra isso em nossas vidas, nós precisamos aceitar ser tratados, nós precisamos aceitar seguir a vontade de Deus e não a nossa, porque Ele tem algo incrível, Ele tem um plano incrível, assim como diz nesse versículo, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos que vão dar um futuro e uma esperança. Mas para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, requer uma atitude nossa. E nós precisamos, como cristãos, como pessoas que creem em Deus e que querem salvar as pessoas, nós precisamos almejar crescer em Deus, mesmo com muitos defeitos que nós temos e nós sabemos disso. Eu, principalmente, às vezes olho e falo assim: Senhor, eu sou incapaz de mudar de degrau porque eu tenho tantos defeitos.
Mas é nesse momento que o Senhor fala, então vem e permita ser tratado. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente. Quanto mais nós crescemos em Deus, mais tratado nós seremos, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus e não com nós mesmos. E quanto mais ele nos tratar, mais nós vamos crescer de acordo com o modelo, qual modelo? Jesus, ele é a nossa referência, o seu coração de servo é o coração que nós precisamos ter. E eu espero, assim, que muitos que estão nos acompanhando, muitos que estão com o coração nesse curso, que estão desejando aprender mais de Deus, mais sobre a palavra, mais sobre a Bíblia, que eles tenham esse desejo de crescer no Senhor, que almejam ir mudando os degraus do crescimento espiritual. E que o Senhor cumpra esse projeto na vida de cada um. E é muito nobre daquele que deseja um dia ser um pastor, um presbítero. É muito nobre, o Senhor gosta de ver, assim, nossa, qual o seu sonho? Meu sonho é um dia ser um pastor, meu dia é um sonho ser um diácono, um obreiro, de crescer, de ser um presbítero e almejar crescer no Senhor. Isso é muito nobre. Por que isso é nobre? Quando isso não está relacionado à vaidade do nosso coração, à vaidade do nosso coração. Quando esse sentimento, ele é sincero, isso é muito nobre, porque isso quer dizer que nós queremos salvar mais vidas, que nós queremos trazer mais pessoas para Cristo. Porque quanto mais alto nós estamos no degrau do crescimento espiritual, mais pessoas nós vamos trazer para Cristo, mais pessoas nós vamos salvar do inferno. E tomara que muitos aqui no nosso meio desejem crescer de tal forma que se tornem pastores, presbíteros, obreiros, diáconos e que levem milhares para o reino de Deus, porque esse é o desejo do nosso coração. Nós estamos aqui para isso, para isso que nós fomos criados. E para que esse projeto se cumpra em nossas vidas, nós precisamos estar com para que esse projeto seja consolidado, nós precisamos ter uma estrutura, nós precisamos ter uma base. O que é essa base? São as doutrinas, é o ensino. O ensino e as doutrinas são muito importantes. Em 1 Timóteo 4,16, é Paulo falando com Timóteo e diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como as que te ouvem. O que esse versículo está dizendo? Cuidado de ti mesmo. O que é esse ti mesmo? Cuidado de nós, cuidado dos nossos sentimentos, do nosso coração, daquilo que muitas vezes vem da nossa alma, daquilo que muitas vezes a gente acha que está sentindo. Temos que ter cuidado. Quando o Senhor fala tendo cuidado, é porque algo é perigoso. Nós precisamos estar atentos. E aí ele fala da doutrina. O que é doutrina? A doutrina é ensino, o ensino que vem de Deus, o ensino que está na palavra de Deus. E aí diz assim: persevere nestas coisas. Então não importa se você está há um dia na vida, na sua caminhada cristã, ou se você está há 10 anos na sua caminhada cristã, 20 anos, o Senhor diz persevera nestas coisas. O Senhor não fala persevera até aqui e aqui não precisa mais. Ele diz persevera sempre nestas coisas. Quais coisas? Na doutrina. Porque fazendo isso, então, tomando cuidado com o nosso coração, os nossos sentimentos e perseverando na doutrina, nós seremos salvos. Isso te salvará indivíduo. O que é essa salvação? É a salvação da condenação, é a salvação do inferno. Tanto a ti, então vai te salvar, mas não somente você, mas também aos que te ouvem, as pessoas que você vai ensinar, as pessoas que você vai transmitir a mensagem, a palavra de Cristo. Então, esse versículo que Paulo diz a Timóteo é muito importante para que cada um de nós realmente apliquemos isso em nossas vidas, para que nós possamos ser salvos e também salvar a todos aqueles que vão nos ouvir, a todos aqueles que nós vamos ensinar a doutrina. E o projeto de Deus, ele é comparado com uma construção. Então, nessa foto, nós podemos ver uma casa sem fundação, que está se rachando, e um prédio que está sendo construído, uma casa que está sendo construída com uma fundação. O que é essa fundação, essa base
da vida espiritual são as doutrinas. Então, nós podemos enxergar essa casa como se fosse a nossa vida espiritual. Para que nós possamos construir uma casa forte, nós precisamos ter uma base forte. E o que são essas bases? Que essa fundação são as doutrinas fundamentais. E quando, assim, naquele versículo que eu mencionei, a doutrina faz com que a doutrina faz com que nós possamos nos salvar indivíduos como a outros na condenação do inferno. Então, que você participe dessa aula, não somente para ouvir uma aula, mas que você participe realmente com fome de aprender um pouco mais, para que você possa fortalecer a sua base, o seu fundamento, para que você possa crescer uma casa forte, para que você possa salvar muitas pessoas, porque você tem uma base alicerçada, um fundamento de concreto, e não naquele outro caso que a casa está desmoronando. As doutrinas fundamentais, elas estão na Bíblia, elas são bíblicas. E o que faz a diferença na nossa vida espiritual são as doutrinas fundamentais. Então, a nossa vida espiritual, ela é como a casa, e ela precisa crescer em cima de uma fundação. Se a nossa fundação é forte, então a casa vai ser forte. Se a nossa fundação é fraca, então a nossa casa vai se rachar. Nessa outra foto, é um prédio. Qual a diferença desse prédio? É que muitas vezes nós achamos que temos uma base forte, uma fundação forte, e se passam os anos e chega lá na frente, o seu prédio cai. Por que o seu prédio cai? Porque a sua fundação era muito vazia, ela era muito rala, ela não era profunda, como se fosse uma árvore, onde as raízes não são profundas. Se as suas raízes não são profundas, facilmente ela cairá. E infelizmente nós vemos muito isso hoje em dia, que o prédio representa muitas pessoas estando ali dentro. Então, muitas vezes há pastores que estão em igrejas grandes, mas não têm uma base forte. E aí, com isso, não cai somente o pastor, mas todos aqueles que estão com ele. Então, nós precisamos, é muito importante tomarmos bastante cuidado, de tomarmos tempo, fundamentando bem a nossa base, para que lá na frente, na nossa vida espiritual, o nosso prédio não caia. E essa foto que o prédio está caindo nada mais representa do que a falta de doutrinas fundamentais bem embasadas. E eles não estavam bem alicerçados. E depois de muitos anos, pode ser que isso não aconteça de hoje para amanhã, pode ser que isso demore anos para acontecer, pode cair. Então, que as nossas doutrinas fundamentais estejam bem embasadas. As doutrinas fundamentais, de acordo com a Bíblia, são consideradas como o leitinho. Em Hebreus 5, 12 a 14, diz assim: por que devemos ser mestres pelo tempo? Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E vos haveis feito tais que necessidades de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que é o leitinho? O leitinho são as doutrinas fundamentais. E aí você deve estar me perguntando, tá bom, mas o que são essas doutrinas fundamentais? O que é esse leitinho? Porque a gente já entendeu que é muito importante, que é o primeiro passo na nossa vida cristã, mas quais são essas doutrinas? De acordo com a Bíblia, em Hebreus 6, 1 e 2, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, no plural, e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, as doutrinas são sim consideradas como leitinho na vida espiritual de um cristão. Porém, não é porque são chamadas de leitinho e que parece ser simples que elas deixam de ser menos importantes.
As doutrinas são fundamentais para o futuro ministerial de um cristão. E volta aquela figura do prédio. Se você não toma o leitinho quando você é bebê, você não está preparado para comer os sólidos. E aí você pode ficar doente. Então, nós precisamos manter essa grande importância de ter as nossas doutrinas bem fundamentadas. E às vezes, Deus permite que o nosso crescimento seja mais demorado, seja mais lento, que às vezes a gente pode achar assim, mas eu já estou pronto para ser um obreiro. Mas muitas vezes o Senhor nos segura um pouco, Ele faz esse processo demorar um pouco mais, porque Ele quer fazer uma fundação bem feita. Permita que Deus faça uma fundação em você apropriada na sua vida, para que você possa crescer forte nele. Próxima foto. A base para nosso ministério ou sacerdócio. Deus quer que nos tornemos cobertura para muita gente. Então, aqui, como nessa imagem vocês podem ver, não é uma casinha pequena, é algo que cabe mais pessoas. Mas se não tivermos um fundamento, Deus não pode construir nada. Se um engenheiro vai construir uma casa, se ali a fundação não está pronta, ele não tem como construir uma casa. Ele precisa primeiro prestar atenção no fundamento da casa para que o alicerce seja forte, para que a casa não rache, a casa não caia. E a mesma coisa em nossas vidas. Então, nós queremos sim trazer muitas pessoas, mas precisamos tomar o tempo necessário para ter uma fundação forte. Nós somos sacerdotes e filhos do rei. A palavra nos diz isso. O chamado de Deus para todos nós, para todos os seus filhos, é sermos sacerdotes e servimos. A Bíblia nos diz, nós somos sacerdotes real. Em Apocalipse diz que nós somos sacerdotes. A Bíblia menciona isso várias vezes. No Antigo Testamento, somente alguns eram sacerdotes. Mas hoje em dia, todos na igreja são chamados para serem sacerdotes, sacerdócio real. Foram chamados para sermos filhos de Deus. E então, aqui, só para recapitularmos, esses são os fundamentos, as doutrinas fundamentais. Número 1, arrependimento. Número 2, fé. Número 3, batismo. Número 4, imposição de mãos. Número 5, ressurreição. E número 6, juízo eterno. Fazendo agora um paralelo com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos aprender tudo isso mais detalhadamente nas nossas aulas de visão panorâmica do Antigo e do Novo. Mas só para compararmos um pouco, o que significa o arrependimento no Antigo Testamento? A saída do Egito. Então, eles estavam indo em uma direção, eles viraram 180 graus e foram sentido a outra direção. Então, eles se arrependeram. O que significa o Egito na Bíblia? Significa o mundo. O faraó era alguém mau. Então, nós estamos saindo de algo ruim. Nós estamos saindo do mundo, virando e caminhando sentido a Cristo. Esse é o arrependimento, sentido à terra prometida. Número 2, andar até a terra prometida. O que significa esse caminhar, esse andar? Significa fé. Porque você está andando sem ver, isso é ter fé. Número 3, mar, lei e deserto, significam os batismos. Então, a travessia do mar era como se fosse o batismo nas águas. Então, esse representa os batismos. Número 4, imposição de mãos. Nós podemos comparar isso na Bíblia como Moisés e a nuvem. A nuvem seguia o povo, é como se estivesse impondo as mãos sobre o povo. Número 5, terra prometida. Nós podemos comparar isso com a ressurreição de Cristo. É o novo céu, é aquilo que estamos almejando, é aquilo que estamos buscando. Número 6, condenação. Nós podemos comparar isso com o juízo eterno. Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre arrependimento, que é a primeira doutrina fundamental na Bíblia. Esse livro, Princípios da Igreja, é um livro que nós vendemos na nossa igreja sede. Caso alguém tenha interesse de ler esse livro, é só falar conosco, que tudo isso está lá. Então, vamos lá. Em Marcos 1,15 diz assim: a primeira mensagem do evangelho foi arrependimento. Em Marcos 1,15.
A primeira mensagem de João foi sobre arrependimento, em Mateus 3, 1-8. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento, está em Mateus 4, 17. A primeira mensagem dos apóstolos foi sobre arrependimento, está em Marcos 6, 7-13. A primeira mensagem da igreja é sobre arrependimento, está em Atos 2, 38. A primeira mensagem de Paulo é sobre arrependimento, em Atos 20 e 21. E a primeira doutrina fundamental que nós lemos em Hebreus 1 e 2 é sobre arrependimento. Então, volta a importância de arrependimento. E depois, esse PowerPoint vai ser disponibilizado a todos, se vocês quiserem ler cada passagem com um pouco mais de tempo e estudar cada passagem, vai ser disponibilizado. Porque como nós temos um tempo curto, nós não vamos ler. E essa figura, eu creio que ela é bem forte, se nós pararmos para analisar, mas o arrependimento nada mais é do que uma volta de 180 graus, de você estar caminhando de um lado e você vira e caminha para outro lado. E o arrependimento nessa imagem mostra que um homem estava servindo ao diabo, que nós podemos comparar isso com Adão. Quando Adão e Eva pecaram, eles dobraram ao diabo, mas a partir do momento que eles se arrependeram, eles viraram e passaram a adorar Jesus. E essa imagem, eu creio que ela é bem marcante, e está escrito: a quem nós servimos? Porque nós estamos nos dobrando a quem servimos. Será que nós estamos servindo de fato a Cristo? Ou será que nós estamos servindo o mundo? Ou será que nós estamos servindo o diabo? Ou será que nós estamos servindo o dinheiro, que nada mais é do que servir o diabo? Mas que nós possamos prestar bastante atenção a quem nós estamos servindo. Será que a gente está servindo Deus algo errado? Será que a gente precisa se arrepender e dar essa volta de 180 graus? E a palavra, ela é extremamente importante para um cristão. Então, nós precisamos prestar atenção nessa palavra, arrependimento. Então, aqui nós temos uma comparação da diferença entre arrependimento e remorso. O que é remorso? Remorso não é arrependimento. São duas palavras totalmente diferentes, com significados totalmente diferentes. O remorso nada mais é do que, muitas vezes, um peso na consciência, uma dor na consciência. Isso não é arrependimento. Em Mateus 27, 1-5, Judas se suicida porque ele teve remorso daquilo que fez, mas não se arrependeu. São coisas diferentes. Outra coisa que não é arrependimento é a não convicção do pecado. Não é convicção do pecado. Então, muitas vezes você sabe que você está pecando, você tem consciência disso, mas você não está se arrependendo. Você ter consciência do seu pecado não é arrependimento. Você ter consciência do seu pecado, você não está mudando de direção. E não é aceitação mental. Eu sei que eu pequei e tá tudo bem. Isso não é arrependimento. Isso são sentimentos que muitas vezes a nossa alma tem, mas que não mudou uma atitude nossa. Não mudou algo no curso da nossa vida. Nessa imagem desse homem com a cabeça virada, relata bem isso que nós estamos tentando passar aqui. Que o homem estava simplesmente com a cabeça virada. Ele estava olhando para trás. Não significa que ele se arrependeu. Pode ser que ele estava com remorso, porque ele estava olhando aquilo que ele fez. Mas algo na vida dele não mudou. O curso da vida dele não mudou. A direção em que ele estava caminhando não mudou. Ele não virou de costas. Ele simplesmente estava olhando de costas. E o arrependimento, ele requer uma atitude nossa. Ele é uma mudança de comportamento, de virar o corpo todo, de mudar de direção, e não somente olhar para trás, não somente virar a cabeça. É algo que requer corpo, alma e espírito. Não é somente confessar ou concordar, é algo que representa uma mudança de 180 graus. Então não é simplesmente confessar a Deus: ai Senhor, eu pequei contra ti. Não, você precisa se posicionar, o seu corpo precisa mudar, os seus sentimentos vão precisar mudar e requer uma atitude sua. O arrependimento requer uma atitude, é uma mudança de posição, é usar o seu tempo de forma diferente, é usar aquilo que você tem em suas mãos de outra forma. É literalmente você estava caminhando para um lado e você vira e caminha para outro lado. Isso é arrependimento. E o arrependimento gera frutos.
E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, em Mateus 3:2. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quais são esses frutos do arrependimento? Então, não é uma mudança mental somente, é uma transformação em nós, é uma mudança no nosso caráter, é uma mudança na forma que nós agimos. Então, por exemplo, uma pessoa que não tinha amor, ela tem amor. Uma pessoa que era triste, ela fica alegre por causa do Espírito Santo. Uma pessoa que tinha muita falta de paz, agora ela tem paz. Uma pessoa que se irava muito rápido, agora tem longanimidade. Então, você vivia de uma forma e você muda e vive de outra forma. Uma pessoa que era infiel, agora ela é fiel. Uma pessoa que era desequilibrada, agora tem domínio próprio. Uma pessoa que era muito irada, agora tem mansidão. E esses frutos estão em Gálatas 5, 22 e 24, caso alguém queira ler depois. Mas então isso nos mostra que o arrependimento é algo que nos transforma por completo, é uma mudança dentro de nós e uma mudança que reflete através de nossas atitudes, não simplesmente algo mental ou, ai, Jesus me perdoa. Não, você não se arrependeu. Se você não mudar, você não se arrependeu. E esses são alguns exemplos de arrependimento. Exemplo de Israel sobre o arrependimento. Israel saiu do Egito, deixou o faraó e seguiu o Deus de Moisés, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que significa isso? Egito era igual ao mundo, Faraó representava o diabo. Então, eles saíram do Egito e eles pararam de adorar aquele Deus, aquele diabo que era o Faraó, e passaram a adorar o Deus de Moisés, e passaram a caminhar sentido a terra prometida. Então, houve uma mudança na atitude deles. Outro exemplo é a primeira Páscoa. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebreis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 13 a 14. Então, o povo de Israel saiu do Egito através de uma festa, que hoje em dia é uma festa, que foi a festa da Páscoa. O que foi isso? O povo de Deus foi orientado a matar um cordeiro e passar o sangue pelas portas das casas. E o que aconteceu foi que Deus enviou o anjo da morte. Porém, nas casas que tinham o sangue marcado nas portas, o anjo da morte passou por cima e não houve morte naqueles lugares. Porém, as casas que não tinham sangue nas suas portas, houve morte. O anjo da morte entrou. Então, o que significa isso? Que nós precisamos passar o sangue de Cristo sobre a nossa porta e nos arrepender de tudo aquilo que nós estávamos fazendo de mal e obedecermos à orientação de Deus e não passar a morte sobre as nossas portas. O sangue do Cordeiro representa hoje o sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados e deixarmos o mundo e aceitarmos a Cristo, se fizermos essa mudança de 180 graus, essa é a Páscoa do cristão, que nós seremos salvos, que a morte não passará por nossa porta. O que é o sangue de Jesus hoje? E dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do pecado, porque não creem em mim, em Jesus. O principal pecado que leva o homem à condenação é não crer em Jesus, não crer e não seguir a Jesus, porque nós seremos salvos somente se nos arrependermos, se confessarmos e seguirmos a Ele. Se nós não confessarmos e não nos arrependerem desse pecado,
nós não seremos salvos, nós iremos à condenação. Quando confessamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e quando seguimos a Ele, é como se Ele estivesse manchando a porta dos nossos corações, da nossa casinha que nós ilustramos no começo hoje da aula, a nossa casa do nosso crescimento espiritual, que representa dentro de nós, o nosso coração. Jesus mancha a porta dessa casa com sangue, e quando o anjo da morte vem, ele não passa dentro da nossa casa, porque nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa porta. Então, nós precisamos nos arrepender, crer nele, confessar e seguir a ele. Como está o seu livro? Em Apocalipse 20:12 diz assim: Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a Bíblia não diz especificamente quantos livros tinham, mas nós cremos que tinham pelo menos 2 livros. Um deles chamado o livro da vida, e outro livro chamado, eu nomeei, o livro dos pecados. Então, o que é o livro da vida? Quando nós nos arrependemos, confessamos e entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, nós seremos salvos se o nosso nome está no livro da vida. E o que é o livro dos pecados? De acordo com Ana, o livro dos pecados é onde é anotado todos os nossos pecados. E então, por exemplo, hoje eu pequei. Então, o meu pecado foi anotado nesse livro. Porém, Deus é tão gracioso que se nós nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado, ele apaga o pecado do nosso livro. Então, o nosso livro, nessa imagem, você pode reparar que tem um livro em branco. Por que está em branco? Porque mesmo se nós pecarmos, se nós ouvirmos o Espírito Santo, se nós verdadeiramente nos arrependermos e nós confessarmos o nosso pecado, ele é apagado do nosso livro. Então, o nosso livro volta a ficar em branco. Então, o nosso livro sempre continua sendo branco. Então, eu espero imensamente que no dia que nós formos para o céu, o nosso livro de pecados estejam brancos, porque se nós confessarmos, o nosso pecado é apagado do livro. A confissão de pecados, ela é essencial para ter esse livro em branco. Então, é muito importante que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e que o nosso livro dos pecados esteja em branco. E isso só requer uma atitude nossa. Não é que nós somos perfeitos ou não vamos pecar, mas se nós pecarmos e nos arrependermos e confessarmos, o nosso pecado será apagado do livro dos pecados. Agora, nós vamos para a segunda doutrina fundamental. Então, a primeira doutrina fundamental foi sobre o arrependimento e a segunda e última doutrina que nós vamos estar estudando essa noite é a fé. E dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Uma coisa é você se arrepender, dar a volta de 180 graus. Muito bem, você está no primeiro passo. Porém, o fato de você estar na direção certa não quer dizer que você chegou no reino de Deus. Você precisa caminhar. Não quer dizer que você chegou na Terra Prometida. Se vocês se lembram um pouquinho nos slides anteriores, o número 1 é a saída do Egito. Muito bem, você saiu do Egito. Número 2, caminhar em direção à Terra Prometida. Então, nós precisamos caminhar até chegar no reino de Deus. E o que é esse caminhar? É a fé. Você não pode simplesmente aceitar a Jesus. Você precisa andar de acordo com a sua fé e ter atitude de fé. Fé é um fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 1:2. Então, se a gente prestar atenção, esse versículo está nos dizendo que a fé ela é um firme fundamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fé é algo sólido, é algo real. A fé não é simplesmente um pensamento positivo ou uma coisa abstrata que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos ver. Não.
A fé é uma atitude, a fé não é um pensamento. A fé é a prova das coisas que nós não vemos. Então, a fé é algo visível. Se ela é a prova de algo que nós não estamos vendo, é porque ela é algo que nós conseguimos ver. Nota que o sinônimo de homens e mulheres que obedecem à voz do Senhor. Então, a fé é um comando na Bíblia. A fé não é, se você quiser ter fé. Não. A fé é um mandamento. Nós precisamos ter fé. E a fé é um fundamento que vai ser muito importante ali na base da nossa casa. Você tem fé? Cadê a prova? Então, assim, a Bíblia nos diz que se a fé é algo sólido, é algo que nós conseguimos tocar, é algo que nós conseguimos ver, então nós precisamos provar, nós precisamos dar frutos. E você deve provar que você tem fé. E assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, alguns exemplos de como você pode provar que você tem fé você vai à igreja, você lê a Bíblia, você ora porque você crê, você escolhe ser batizado nas águas porque você tem fé que Jesus morreu por você e que quer salvar você. Essas são provas sólidas. Enfim, fé é igual a obediência à palavra de Deus. Fé não é. O que a fé não é? A fé não é um pensamento positivo. A fé não é uma presunção. A fé não é algo em si mesmo, eu tenho fé em mim. A fé não é algo que você precisa ter nas pessoas. E a fé não é religiosidade. A fé é um fundamento bíblico e algo visível que vem de Deus. E, de novo, paralelo com o Antigo Testamento. Então, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, o povo saiu do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo caminhou pelo deserto, andou pelo deserto. Eles aprenderam a lei do Senhor, mas pararam no meio do caminho. Por que eles pararam no meio do caminho? Por falta de fé. Então, nós saímos do Egito e nós estamos caminhando sentido a Terra Prometida, porém, não pode nos faltar fé, porque para chegarmos na Terra Prometida, nós precisamos ter fé. Qual o tamanho da sua fé? Então, a Bíblia nos diz, na palavra de Deus, alguns tamanhos de fé. Então, número 1, pequena fé. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6:30. Então, homem de pequena fé é aquela pessoa que se preocupa com tudo. Se preocupa que vai faltar comida, se preocupa que vai faltar vestimenta, se preocupa que vai faltar dinheiro. O Senhor chama você de pequena fé. Então, nós não podemos ter pequena fé. Nós não podemos nos preocupar com o que vamos vestir. Se o Senhor nos diz que se Ele veste os lírios dos campos com tamanha beleza, quanto mais os seus filhos amados. Grande fé. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Esse versículo está se referindo ao homem, ao centurião, que tinha tamanha fé em Deus, que ele disse assim: Senhor, você não precisa ir para minha casa. É só você dizer aqui que o milagre acontecerá. Então, se nós temos grande fé, é aquilo que são aquelas pessoas que creem no sobrenatural de Deus, que creem no milagre, naquilo que é impossível, são os que têm grande fé. E perfeita fé, que é chamada de fé de Abraão. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2:22. O que é a fé de Abraão? Eu não sei se todos que estão nos acompanhando aqui essa noite conhecem a história de Abraão, mas a fé de Abraão ficou tão marcada na Bíblia, porque um dia o filho de Abraão foi um filho do milagre. E um dia o Senhor pediu Isaac.
E o Senhor disse a Abraão: Abraão, vá e sacrifique Isaque. E Abraão não pensou duas vezes, ele simplesmente obedeceu. Ele levou Isaque para sacrificá-lo, mas ele tinha fé que o Senhor iria prover um cordeiro para ser morto no lugar do seu filho do milagre. Então, essa é a chamada de perfeita fé. A fé cresce? Eu acho que essa é uma boa pergunta que todos nós devemos estar nos fazendo. Eu fiz essa pergunta, eu falei assim, tá, mas se eu tenho uma pequena fé, como que eu tenho a perfeita fé? Sim, a fé pode crescer, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:17. Então, há sim uma forma de nós crescermos a nossa fé. A Bíblia diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Então, imagine, irmãos, o que podemos fazer se nós realmente temos fé e buscarmos crescer a nossa fé em Cristo. Esse versículo que está embaixo, que não dá para entender nada, está em grego, porque a Bíblia foi traduzida para várias línguas, mas esse versículo está em grego e diz assim, essa parte que está em amarelo, que é a palavra de Deus, diz assim, Rema Cristo, palavra do ungido. O que significa a palavra rema? Rema significa palavra, Cristo significa ungido do Espírito Santo. Então, o que é rema? Então, é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, é uma palavra inspirada pelo ungido por Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra ungida de Deus. Nota que logos e rema significam a palavra de Deus conhecida e ungida. Eu creio que muitos talvez já tenham ouvido esse termo. Logos significa conhecimento. Então, para nós, o que nós estamos fazendo nesse curso? Nós estamos tendo logos da Bíblia. Nós estamos aprendendo, tendo conhecimento da Bíblia. Porém, nós não podemos simplesmente estudar a Bíblia sem a palavra rema. O que é o rema? É o inspirado, é o revelado pelo Espírito Santo. Então, é importante sim aprendermos o Logos, que é o motivo que estamos aqui, aprendemos a Bíblia, o conhecimento, mas o que traz a fé e o que traz o povo crescer e o povo avançar é a palavra rema, que é inspirada pelo Espírito Santo. Então, um não pode caminhar sem o outro. Nós precisamos estudar o Logos da palavra com o rema, que é aquilo que é revelado, inspirado pelo Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra revelada de Deus. Então, nós precisamos ouvir o rema de Deus. Então, que nós possamos fazer esse curso com os nossos corações abertos, para que o Espírito Santo seja nos instruindo, nos convencendo, e que nós possamos ter o rema, que é a palavra inspirada, revelada por Deus, para que não somente seja algo que entre, mas que seja algo que seja absorvido, cheio do Espírito Santo, porque ele que nos dá revelação. E para encerrar a aula de hoje, essa foi a bibliografia usada nos slides. Então, nós usamos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o livro mais importante que todos devemos ler, e que muito felizes que vamos começar a ler todos juntos amanhã, porque é muito importante. Algo que eu aprendi quando eu fiz o curso de obreiro é que a Bíblia você lê toda e sempre. Então, você tem que ler a Bíblia toda, sempre. Mesmo se você começou e parou, que você leia toda sempre. Mesmo que você não entenda, que você leia toda sempre. Porque depois o Espírito Santo vai começar a trazer revelação. Uma vez que você lê a Bíblia por completo, a segunda vez que você começa a ler, você começa a enxergar coisas que você não tinha visto, que você não tinha entendido, mas que o Espírito Santo revela. Segunda coisa que foi usado para os PowerPoints de hoje foi o livro Princípios da Vida na Igreja. Se alguém tiver interesse nesse livro, pode entrar em contato conosco. Ele vende na nossa igreja sede no Brasil. E a Bíblia grega, que foi onde a gente tirou o último versículo em grego. Então, é isso para a aula de hoje. Vamos orar mais uma vez, irmãos.
Senhor Jesus, Paizinho amado, Pai querido, muito obrigada pela aula de hoje, Pai. Muito obrigada porque eu creio que o Teu Espírito Santo nos conduziu, Pai. Que essa tenha sido uma palavra rema, Senhor, uma palavra que veio direto do Teu trono, que esteja sido inspirada por Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo, que esteja frutificando em nossos corações, que possamos ter cada vez mais fome e sede de Te buscar, de Te conhecer, de entender mais sobre a Sua palavra, Senhor. Toca na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoe a noite de sono, Senhor, e continue falando, Pai, que o Senhor ainda fale essa noite, que o Senhor traga mais revelação, que o Senhor fale com cada um em especial, Pai, sobre a mensagem de hoje, sobre aquilo que o Senhor quer, Pai, que cada um entenda e absorva em seus corações, Senhor. Muito obrigada, que toda a honra, que toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, né?